Olá pessoal, aqui de volta, eu do meu cantinho, você aí nos prestigiando. Eu quero, nos últimos vídeos, vocês devem ter notado que eu deixei algumas coisas assim em suspense. Olha, aguardem, né? Estou preparando uma surpresa para vocês e tal, esse negócio todo. Sim, pessoal, eu estava preparando e com muito carinho. Nós elaboramos aqui uma sequência de vídeos, de mensagem, porque um dos episódios, um dos vídeos mais vistos aqui por vocês, diz respeito à aprendizagem. Não, aquele teve uma aceitação tão grande que eu e toda a minha equipe, nós ficamos impressionados. Né? Tanto é que nós tivemos um salto significativo de seguidores, de pessoas inscritas, nós ultrapassamos 10.000 pessoas. Muito obrigado para você que participa conosco, que continua nos incentivando, né? É por vocês que a gente está fazendo isto aqui. Então, pessoal, a surpresa é que eu vou gravar, já roteirizei aqui uma série de episódios, de vídeos que envolvem aprendizagem, né? E a essa série eu dei o título de aprendizagem, fundamentos que funcionam bem. Tá, então todo vídeo eu vou dizer isso: "Olha pessoal, isso aqui que é a nossa série e tal". Então para começar essa série, por que aprender não é memorizar? Poxa, mas não é a mesma coisa? Interessante, a gente aprende isso, né, ou memorizamos isso. Então, por que aprender não é memorizar? Vamos inaugurar essa série com esse título, com esse tema, melhor dizendo. E para começo de conversa, sim, muito obrigado por vocês que já está inscrito no nosso canal, para você que ainda não se inscreveu, faça parte da nossa turma. Esse canal não é a gente chama de canal do JB, mas ele não é meu, ele é nosso, ele é seu, é de todos nós que estamos aqui participando de alguma forma. Sugira temas para a gente conversar, sobretudo divulgue a ideia desse canal nas suas redes sociais, nos seus contatos de um modo geral, tá bom? Vamos fazer esse canal crescer, ficar bem bacaninha. Voltemos ao que interessa. Por que aprender não é memorizar? Memorizar, a gente pode pensar o seguinte: olha, memorizar é colocar na memória, mas o fato de colocar na memória não garante que seja uma coisa duradoura. Aprender significa reter, segurar. Preste atenção. Aí já começa uma coisa assim bem interessante. Então as pessoas confundem muito essa coisa do aprender com guardar informações, são coisas diferentes. É claro que decorar data, fórmulas matemáticas ou algumas definições pode ajudar a gente a fazer provas, por exemplo. Eu sempre digo, e não me sinto constrangido em dizer, que sempre tive dificuldade em matemática, e eu decorava aquela coisa de seno, cosseno, tangente, teoremas de Pitágoras, etc. Com toda honestidade, eu não me lembro de mais nada, porque eu memorizava apenas para fazer prova e ficava aliviado. "Opa, eu acho que eu acertei lá na prova, ganhei 1 ponto, meio ponto", enfim, não é. Mas depois eu não mais preocupava: "Gente, olha, eu fui mal na prova porque eu errei a fórmula". Não, eu não tinha interesse, não tinha vontade, não tinha motivo, na verdade, para isso, né. Para onde é que eu vou aplicar isso? Porque essa questão de aprendizagem tem tudo a ver com aplicação, onde que eu vou utilizar? Né. Eu não imaginava nunca, onde é que eu vou, aprender que o seno multiplicado pelo cosseno, pela cotangente, misericórdia, eu lembro esses nomes, eu fico até arrepiado, né. Enfim, não estou falando mal, eu estou falando da minha dificuldade, da dificuldade que eu tinha, né, com essas coisas. Então, decorar essas coisas, assim, para você fazer uma prova, isso não garante aprendizagem de forma alguma. Memorizar é retenção, aprender é transformação. Transformar o quê? Transformar a informação em algo prático. Percebe a diferença?
Se eu memorizar e não transformar isso em algo prático, eu não aprendi. Por quê? Porque eu vou esquecer. Quando eu exercito aquela informação, eu aprendi. Eu transformo em algo que é interessante para mim. Ajudar uma pessoa a fazer uma atividade qualquer, hã. Essa que é a ideia. Então a memorização é quando o cérebro, guarda, armazena dados. E aprendizagem quando esses dados alteram a forma como a pessoa pensa. Olha só que interessante. Isso é mudança de comportamento. Quando ele decide, quando ele age. Se nada muda, não tem aprendizagem. Não muda nada. Aquilo que você aprendeu ontem, onde é que você aplica? Não, eu não sei. Eu aprendi que um mais um é igual a 2. E daí? O que que eu faço com essa informação? Quanto que é uma laranja mais uma laranja? Eu acho que são 3 laranjas. Espera aí, deixa eu contar aqui. Então, percebe a diferença? E eu memorizei. Um mais um é igual a 2, mas eu não estou sabendo quanto que é uma laranja mais uma laranja. Poxa, mas isso é elementar? Sim, pessoal, é elementar. A criança lá na escolinha vai aprender assim, né? E a professora, com aquela habilidade toda, vai dizer: "Olha, então tá, vamos ver se isso é verdade. Quanto que é isso? Um lápis mais uma borracha, são quantos objetos?" "Ah, é mesmo, um mais um igual a 2, né. Agora imagina essas coisas nossas do dia a dia, o preço de um carro, de uma roupa, enfim, de uma mercadoria ou qualquer coisa assim, né. "Olha, isso custa tanto ali naquela loja." E aí? Espera aí, mas custa tanto, eu tenho tanto de dinheiro em mãos, eu tenho disponível isso, né. Olha só que interessante. Mas eu vou trabalhar com isso para revender." Então quanto que eu paguei? Quanto que eu vou ganhar? Percebe a quantidade de informação que você vai processar? Porque na próxima compra você vai trabalhar em cima dessas informações. Parece simples, parece elementar, mas pessoal, coloque tudo, esse exemplo simplório, coloque em tudo sua vida. Né? Qual a distância daqui no sol? Qual a distância daqui à minha cidade, a cidade mais próxima ali? Distância, né? Vai ser medido em quê? Em quilômetro, em metro, em velocidade da luz, do som? Não sei. Olha só como é que eu estou colocando grandezas aqui que se a gente não coloca, porque ninguém vai falar o seguinte: "Olha, eu entro num carro, vou dirigindo a uma velocidade de a velocidade da luz, a velocidade do som", enfim. Num determinado momento, estudamos velocidade da luz, do som, né, quando propaga no espaço, enfim, aquela coisa de física lá, essa coisa bem interessante. Eh, Olha só que exemplos bem interessantes que eu trago aqui para você. Alguém pode decorar todas as regras de trânsito, pode decorar aquilo tudo, decorar, hã, mas só aprende de fato quem consegue dirigir com segurança. Agora já é colocar em prática. Consegue dirigir com segurança, interpretar situações imprevistas. Claro, você está ali no volante, é um buraco, é uma coisa, é uma ultrapassagem mal feita de alguém que vem em sentido contrário. E ao interpretar essas situações imprevistas, você toma decisões corretas no trânsito. Percebeu? Memorizar é decorar as regras de trânsito. Aprender a colocar aquilo em prática e poder tomar decisões ao longo do período ali, do momento que você está dirigindo. Então, é importante isso aqui, pessoal. O cérebro, ele aprende por uso, não por repetição mecânica. Aprende pelo uso. Eu poderia aqui te ensinar a andar de bicicleta, teorizar. Bom, primeiro você sabe que bicicleta é um equipamento que tem 2 rodas. Não são 4. Opa, essa informação é interessante. Como é que anda de bicicleta? Tem uma coisa, um assentozinho chamado selim, você senta ali, tem 2 coisas que chama pedal, uma coisa ali na frente chama guidon, é só pedalar e sair, a bicicleta anda. É assim ou não é? O meu cérebro vai falar assim: "Rapaz, que interessante, hein?
senta aqui, pedala, isso impulsiona, são 2 rodas. Ah, que bacana, agora eu sei o que que é bicicleta. Ah, inclusive tem verde, amarela, tem vermelha, tem preta. Ah, bacana. Agora joia. Vamos lá, vamos andar de bicicleta. Vamos lá, pega a bicicleta, tá aqui. Sai com ela, anda, anda. Puf, cai no chão. Por quê? Porque não houve uma aprendizagem por uso. É uma coisa mecânica, é uma repetição e faz prova. Quais são os componentes da bicicleta? Anota aí, vamos fazer uma prova aí e tal. Opa, nota 10, você acertou tudo. Para que serve esse equipamento? Mas você não usou, você não praticou. O nosso cérebro trabalha assim. Eh, Repetir conteúdo, é claro que ajuda a lembrar, né, pessoal, mas o cérebro aprende melhor. Ele precisa relacionar ideias. Hum, relacionar ideias. Se uma laranja mais uma laranja é igual a 2 laranjas, quanto que é um carro mais 2 mais um carro? Quanto que é? Hã? Eu comprei uma peça por R$ 1.000, a outra por 500, quanto que é o valor das 2, não é? Quanto que é, eu me lembro, uma professora dizia assim: "Gente, quanto que é uma laranja mais um abacate?" A gente falava 2, ela falava: "2 o quê? 2 laranjas? 2 abacates?" Então, sabe, o cérebro precisa trabalhar nesse sentido. Tá certo, mais um é igual a 2, mas quanto que é uma laranja mais um abacate? São coisas diferentes. "Ô, professor, tá muito óbvio". Sim, sim, a gente aprende com essas obviedades na vida, pessoal, porque é a partir daí, com a nossa inteligência, que a gente vai colocar exemplos práticos aí no dia a dia. Eh, o cérebro aprende, além de relacionar ideias, explicar com as próprias palavras. É você dizer, dar uma interpretação àquilo que você colocou no cérebro, aquilo que você memorizou. Isso que eu estou falando aqui, em algum momento eu memorizei essas coisas e agora eu estou colocando para fora. Hã? Eu não preciso ler, ter um trem aqui na frente e tal. Claro que eu tenho um roteirinho aqui, mas para falar tudo isso. Por quê? Porque eu estou explicando com minhas palavras, minha propriedade, eu apropriei de informações que me foram passadas, aplicar em situações reais. "Ah, não, eu só aprendi isso lá no livro, a professora me ensinou isso", mas e no dia a dia? E a realidade? Uma outra coisa é a nossa capacidade em apresentar soluções, resolver problemas a partir daquelas informações. Agora sim, isso é conhecimento. Quando o conteúdo é apenas repetido, ele fica frágil, se perde muito rápido, né, cai no esquecimento. Quando é usado, cria conexões mais estáveis. Você lembra aquela coisa assim do estalo e você faz essas conexões, não é isso? Eu aprendi uma laranja mais uma laranja, mas agora eu sei quanto que é 1.000.000 mais 1.000.000, quanto que é, hã? 1 quilômetro mais 1 quilômetro, e que 1 quilômetro mais 1 quilômetro não é igual a uma laranja mais uma laranja. De novo, simplório exemplo pessoal, é para vocês fazerem um exercício aí e ficar, bacana. Não tem problema você rir dessas coisinhas minhas não, é bom até. Isso mostra que você não apenas memorizou essas informações ao longo da vida, mas que você, transformou isso realmente em conhecimento. Então, lá no dia a dia da escola, a pessoa própria mede a aprendizagem. "Que isso, professor?" "Claro que não, mede lembrança momentânea, preste atenção." Alguém vai discordar de mim com muita veemência. Eu sou professor, eu aplico prova e a gente fala todo e eu falo lá com meus colegas: "Gente, prova não mede conhecimento. Amanhã o pessoal vai fazer um exame de ordem, vai fazer um concurso que, né, já esqueceu, mas olha, eu tirava nota máxima na prova, por quê? Porque memorizava, era uma coisa absolutamente momentânea, então não houve aprendizagem. Percebem a importância de você ter isso, em mente? Eh, Muitas avaliações cobram apenas aquilo que o aluno consegue recordar em um intervalo curto. Isso explica, por exemplo, porque o aluno vai bem na prova.
Professor, aquele negócio que você ensinou foi muito bacana, fiz a prova, faturei na prova, mas você acredita que eu já esqueci? Isso é decepcionante. Isso é decepcionante, porque a gente fala assim: "Olha, você vai precisar disso mais à frente, né, você vai precisar disso". E pouco tempo depois não lembra quase nada, sobretudo porque aquilo que não nos interessa, seu cérebro é uma coisa momentânea, deixa pra lá, né. Alguém contando uma historinha, falando lá de um time de futebol, fala: "Ah, eu nem lembro desse negócio mais". Por quê? Porque não é relevante. E o nosso cérebro vai armazenar aquilo que nos é relevante para alguma coisa, para algum momento em nossa vida. Então, ah, eh, a aprendizagem ela aparece quando o conhecimento permanece, reaparece fora do contexto da avaliação, é isso que eu acabei de falar. Aprender envolve erro. Ó, sim, envolve erro, esforço, reflexão. Opa, eu errei. Se eu digo que eu errei, é porque o resultado não foi satisfatório com aquilo que eu esperava. Hã? É isso. Eu caí da bicicleta, mas eu achava que eu sabia andar de bicicleta. Não, mas você não treinou? Eu fui mal na prova, porque você treinou? Hã? Você utilizou recursos para além de memorizar, aprender aquelas informações? Memora Memorizar busca evitar erro. A pessoa fica naquela angústia: "O que que eu vou fazer para não cometer nenhum erro?". Aprender passa pelo erro. A gente aprende com erro também. O erro obriga o cérebro a revisar o que pensava, por exemplo, ajustar raciocínios, reconstruir entendimento. "Opa, deixa eu ver onde é que eu errei aqui. Por que que não deu certo? Ah, eu esqueci desse detalhe". Então olha só, aquela informação que você memorizou não transformou em conhecimento. Em algum momento houve um lapso, houve um esquecimento, alguma coisa, houve uma falha, tá? Por isso que eu errei. E eu não vou errar mais, porque eu aprendi com o erro. Não é feio isso. Sem esse processo, não há avanço na realidade não. Nenhum, nenhum, nenhum. O perfeccionista, por que que ele sofre? Porque que ele não admite erro. Ele sofre, ele fica angustiado, cria uma ansiedade muito grande. Por que que as pessoas estão errando? Porque não aprenderam. "Mas eu fui tão claro, eu ensinei". Sim, você ensinou, mas a pessoa não aprendeu. Para com isso. Isso é uma bobagem que eu tenho falado aqui há muitos anos. E aquele professor arrogante: "Não, mas eu dei uma aula show, eu expliquei muito bem, eu ensinei". Ele não aprendeu porque não quis. Não é porque não quis não, não necessariamente. Pode ser porque não quis, porque não tem interesse por aquele assunto, mas você, não é só o professor, hã, passar uma informação para alguém e falar: "Ah, mas eu te informei tão bem como faz para chegar àquela rua, àquela cidade, aquele lugar lá, e você errou". Por quê? Porque você não aprendeu, né. É assim, pessoal. Então aprender não é encher a cabeça não, para com isso. Ô pessoal, tá bom, tá ficando longo, mas é que eu empolgo. No próximo episódio, no próximo vídeo, nós vamos trabalhar um pouquinho mais essa coisa do o erro como parte do processo de aprender. Aí nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Tudo bem? Pessoal, é essa surpresa que eu queria trazer para vocês e, sobretudo, que nós estamos chegando agora, semana de carnaval, como as coisas acontecem depois do carnaval, vai ser bem bacana, né? Os 2 próximos vídeos, esse e o próximo, aliás, para a gente trabalhar antes do carnaval. E mais os 3 vídeos da semana que vem, vai ser ainda sobre aprendizagem, vai ficar muito legal, muito, muito bacana. Tudo bem? Então, pessoal, espero que vocês, gostem e que deixe aí o seu like, que deixe o seu parecer e acione o sininho para você receber essas informações sempre às segundas, quartas e sextas por volta do meio-dia. Tudo bem? Um abraço até daqui a pouco. Daqui a pouquinho estou gravando o próximo. Tchau, tchau.